Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês, com cada família aqui representada. Hoje, 15 de março de 2025, e o tema para esta tarde sabática é o seguinte: a besta e o falso profeta. Quem é esse falso profeta? Alguns dizem que esse falso profeta é o papado, outros dizem que é o protestantismo apóstata. Tem várias teorias, né, que os teólogos, os estudiosos da Bíblia defendem. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus, a lei ao testemunho. O que diz a Bíblia? Como que a Bíblia descreve a obra desse falso profeta em conexão com a segunda besta? Em conexão com a segunda besta, certo? Então, a besta, no caso aqui é a segunda besta, né? De Apocalipse capítulo 13, e o falso profeta. Para começar, vamos ler um texto de introdução. Texto de introdução que está no livro Manuscrito 75, de 1906, na meditação matinal, olhando para o alto. Página 306. Página 306, parágrafo 2. Diz assim: todos devem ouvir a última mensagem de advertência. As profecias no livro de Apocalipse, capítulos 12 a 18, estão sendo cumpridas. No 18º capítulo está registrado o último chamado às igrejas. Esse chamado deve ser dado agora. No capítulo 19 é retratado o tempo em que a besta e o falso profeta são tomados e lançados num lago de fogo. O dragão, que foi o instigador da grande rebelião contra o céu, é amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Então seguem-se a ressurreição dos ímpios e a destruição final de Satanás e todos os ímpios, o triunfo final e o reino de Cristo neste mundo. Aqui você vê uma cronologia de eventos. Ela diz que estamos agora no cumprimento das profecias que estão nos capítulos 12 a 18 de Apocalipse. E é verdade, são profecias progressivas, tá? Progressivas. E logo vamos entrar no capítulo 19, né? Que ela diz assim aqui, no capítulo 19, que é o 19, onde você vê que a besta e o falso profeta são tomados e lançados num lago de fogo. Isso é antes da volta de Jesus, pouco antes da volta de Jesus, no fechamento da porta da graça. Tá? E daí ela continua dizendo: o dragão, que foi o instigador da grande rebelião contra o céu, é amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Então, primeiro, a besta e o falso profeta são lançados vivos, tomados e lançados vivos no lago de fogo, e o dragão é amarrado por 1000 anos. Aí inicia-se o período do milênio. Ok? Depois ela continua dizendo, depois do milênio, então, diz assim: então seguem-se a ressurreição dos ímpios e a destruição final de Satanás e todos os ímpios. Então deixou bem claro que a besta e o falso profeta são dois personagens diferentes do dragão, ou seja, do próprio Satanás. O dragão é Satanás, né? Apocalipse capítulo 12, verso 9.
Então, o dragão não é o falso profeta, nem a besta. Ok? Ficou bem claro aqui. Tanto a Bíblia deixa bem claro isso. Tá? Vamos provar isso durante o estudo de hoje. Mas só para você ter a, a luz muito clara, brilhante, que está nesse texto, olhando para o alto, página 306. Ok? Então, seguem-se a ressurreição dos ímpios e a destruição final de Satanás e de todos os ímpios, e depois do triunfo final e o reino de Cristo neste mundo. Certo? Então, você vê claramente uma cronologia de alguns eventos. Creio que ficou bem claro aí essa pequena introdução que eu tirei de um texto inspirado do Espírito de Profecia, a lei e o testemunho. Amém? Agora vamos continuar. Vamos entrar realmente num tema. No Apocalipse capítulo 13 temos duas bestas. Duas. Vamos ler a descrição da primeira. Apocalipse 13, verso 1 e 2. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 coroas. E sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi, era semelhante a um leopardo. Os seus pés era como os pés de um urso, sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Essa é a primeira besta que todos os estudiosos na igreja, né, concordam que essa besta descreve a supremacia papal, a besta, o papado ali, e juntamente com as nações que reinaram com a besta durante 42 meses, como você vai ver no decorrer do capítulo, do versos 1 a 10, que descreve essa primeira besta. Então, nessa besta você vê o surgimento do protestantismo, né? A cabeça sendo ferida de golpe pela reforma protestante. Mas a ferida, né, a ferida mortal da besta foi curada. O verso 3 e no verso 12 você vai ver isso também, né? Então vamos agora com a segunda besta. Lembrando que essa primeira besta nós não vamos estudar. Já estudamos ela várias vezes nos nossos estudos aqui, temos áudios, temos estudos específicos sobre essa besta. Hoje não é o propósito de estudar ela, as características e tudo. Eu somente estou mostrando aqui que no capítulo 13 tem duas bestas. A segunda besta está descrita nos versos 11 até 18. Dos versos 11 até 18. Não até 17. Não até o verso 17. O verso 18 está incluído, porque há a descrição da segunda besta. 11 a 18. Tá? Vamos ler o verso 11 e 12. E eu contemplei outra besta saindo da terra. Ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, diante dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Aí está se referindo, né? A primeira besta dos versos 1 até 10. Ok? Então essa segunda besta, nós sabemos que representa os Estados Unidos da América, USA, Estados Unidos. Então, a segunda besta, com 2 chifres, né, semelhante ao cordeiro, mostrando uma nação jovem, né, que surgiu da terra, não do mar. A primeira surgiu do mar, a segunda surgiu da terra. Duas localizações diferentes. O mar é o velho mundo, da terra é a América, o novo mundo, de onde surgiu essa potência mundial, né, uma potência primeiramente local, e agora tem uma influência mundial. Veja o que Donald Trump, no seu segundo mandato agora, né, o presidente Donald Trump, né, no seu segundo mandato agora que começou
em janeiro, né? 20 de janeiro que começou. Então você vê o que ele está fazendo agora com as suas tarifas no comércio, colocando sanções, enfim, eles dominam sim o comércio internacional, sendo a nação mais poderosa, né? Economicamente falando, enfim, militarmente falando, é a nação mais poderosa hoje, os Estados Unidos da América. Então aqui eles representam essa besta de 2 chifres, certo? Mas logo você vê que eles parecem um cordeiro. O cordeiro é Cristo, ou seja, é um poder cristão. É um poder cristão, o cordeiro é Cristo, né? Semelhante aos de um cordeiro. Princípios do cristianismo. Os Estados Unidos é uma nação protestante, né? Uma nação protestante, fundada pelos pais puritanos. Uma maravilhosa história de como Deus ajudou a fundar essa potência, essa grande nação. Mas, infelizmente, vai falar como um dragão. O dragão é o diabo. Olha, sai do cordeiro, semelhante a um cordeiro, e fala como um dragão. Ou seja, a nação fala através das suas leis, dos seus decretos. Então, eles vão fazer leis dracônicas, leis que têm a ver com o dragão, com Satanás, falando como um dragão. Ok? É isso que vamos mostrar nesse estudo. Vamos explorar, vamos estudar, examinar esse capítulo, esses versos do capítulo que fala dessa segunda besta. Vamos ler agora, continuar lendo. Verso 13. Já lemos o verso 11 e 12, continuando agora com o verso 13. Diz assim. Verso 12, perdão. Verso 12 outra vez. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Então você vê alguém ali, ele, né? Ele faz maravilhas, tá? Maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Verso 14. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham o poder de fazer à vista da besta, ok? À vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Vamos continuar aqui, verso 15 a 18. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, e ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, desde que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É o número de um homem. E o seu número é 666. Então aqui vemos a besta está sendo ajudada por alguém que faz grandes milagres. A besta terá a ajuda de alguém que faz grandes milagres. Vamos analisar mais uma vez os versos 13 a 15. Ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana, ou seja, no original seria, e ele engana. Se você pegar o original King James, né, em inglês, vai dizer, e ele engana.
aqueles que habitam na terra. Então é alguém que está enganando. E esse alguém não é Satanás em si, lógico, ele usa o poder de Satanás, mas não é o dragão aí, não é o dragão. E ele engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, ou seja, na presença, verso 14, né? Apocalipse 13, 14. Pegue sua Bíblia e confere comigo, né? Tinha o poder de fazer na presença da besta, ou à vista da besta. Então, alguém que está fazendo milagre na presença desta segunda besta. Dizendo, ele mesmo dizendo, para aqueles que habitam na terra, que fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e que vivera. Então, ele faz milagres, faz fogo descer do céu à vista dos homens, e dizem aos homens, aos que habitam na terra, que façam uma imagem da primeira besta, uma imagem da besta que tinha sido ferida pela espada e que sobreviveu, que vivera. Aqui vemos duas bestas e um indivíduo fazendo milagres diante da primeira besta, diante da vista da segunda besta, na presença da segunda besta, e ele vai influenciar aos homens, os que habitam na terra, em especial os que habitam no domínio da segunda besta, nos Estados Unidos. Ele vai ter grande poder para influenciar o Estado para que faça uma imagem da primeira besta que recebeu a ferida, a ferida mortal, mas que sobreviveu e que vivera, né? Temos aqui as duas bestas e a imagem da besta. A primeira besta, o Roma, né? O Vaticano, né? O papado. A segunda besta, os Estados Unidos. E a imagem da besta, como vamos provar aqui mais na frente, a imagem da besta é o quê? O que é a imagem da besta? Vamos ver aqui. A imagem da besta, segundo o livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, a imagem da besta é o seguinte. Diz aqui a inspiração. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-ão o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, que é o papado, né? Para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Então, o mundo protestante, quando eles fizerem leis para oprimir a consciência, fazer com que o mundo obedecesse a um falso sábado, o sábado instituído pelo homem do pecado, que é o papado, né? Então, eles vão formar uma imagem da besta que perseguiu o mundo durante a Idade Média. Então aqui, quando você lê, voltando para o texto bíblico agora, né? Voltando para o texto bíblico, quando você lê que esse alguém, no verso 14, ele faz grandes milagres, grandes maravilhas, engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista ou na presença da besta. Qual besta aqui? A besta aqui é a segunda besta, é a segunda, dos versos 11 até o 18. Aqui o profeta João está se referindo à segunda besta. Está se referindo à segunda besta. Os Estados Unidos
da América. Então, esse alguém estará na frente dessa segunda besta, fazendo milagres, dizendo aos habitantes que devem fazer uma imagem da besta que recebeu a ferida da espada e que sobreviveu. Verso 15. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Aqui você vê, na ilustração da imagem que você pode ver aqui, vou só diminuir um pouco aqui. Na ilustração, você vê primeiro, a mulher deve sentar-se sobre as cabeças. Se você vai em Apocalipse capítulo 17, verso 9. Primeiro, as igrejas vão se juntar. As 7 cabeças são as igrejas. Lembrando o Apocalipse capítulo 13, a besta do Apocalipse 13, que não é chamada de Babilônia aí, mas que é semelhante a um leopardo, pés de urso, boca de leão e 10 chifres com coroas, certo? Uma das 7 cabeças dessa besta de Apocalipse 13, que é a primeira, né? Foi ferida, uma. E essa cabeça foi uma entidade religiosa, foi o papado, foi a igreja romana. Então, uma das cabeças dela, que nesse caso representa a igreja romana, foi ferida. As outras não foram feridas, mostrando que são também entidades religiosas. Então, as cabeças ali, sobre a qual a mulher está sentada no Apocalipse 13, são entidades religiosas. Todo o cristianismo apóstata. A Babilônia vai dominá-la, a falsa religião internacional. Vai uni-la no movimento que nós chamamos do ecumenismo. O ecumenismo é a união das igrejas, que hoje está todo vapor. Estão se unindo. Eles mesmos dizem no livro Let Mutual Love Continue, que o amor mútuo continua, um livro que você pode adquirir ou conseguir no Google, colocando o livro de Bogotá, Let Mutual Love Continue. Então, que foi publicado uns 4 anos atrás. Eles estão se juntando, se unindo, né? Primeiro vão se confederar, depois de se confederar, né, vão se unir, depois aparecerá na cena internacional o falso profeta e a besta de 2 chifres, em especial o presidente dos Estados Unidos, o líder que estará na cabeça da segunda besta. É nesse sentido. E depois eles vão, Apocalipse 13, verso 14, dizendo para aqueles que habitam na terra que façam uma imagem da primeira besta que tinha sido ferida pela espada e que vivera. Daí você vê primeiro o ecumenismo. Presta atenção na imagem, Veja bem, a mulher sentada sobre as cabeças, reunindo, juntando todas as igrejas em pontos comuns de crenças, né? Como está acontecendo agora, né? A todo vapor está acontecendo, união das igrejas, e às vezes sob a alegação liberdade religiosa. Eles usam isso para promover a união das igrejas. Por favor, leia esse livro, Let Mutual Love Continue. Nós também temos um estudo específico sobre o ecumenismo, onde não é nada de ataque, nada de especulação. Não, irmãos. Tudo bem documentado, com fotos, com data, referência dos livros, né? Mostrando ao que as igrejas estão se unindo hoje. O próximo passo, o falso profeta vai dizer ao presidente dos Estados Unidos que deve fazer uma imagem da primeira besta. E daí essa imagem será dominada pela Babilônia a Grande. Apocalipse capítulo 17, verso 3. Veja a imagem. Ecumenismo primeiro. Depois o falso profeta vai dizer, olha, temos que fazer uma imagem da primeira besta, e logo em seguida surgirá Babilônia Grande, né? Guiando a besta. A besta aí, nesse caso, é diferente. 7 cabeças, 10 chifres, mas 100 coroas. No Apocalipse 13, 7 cabeças com coroas.
ou independência, a autonomia das nações. Os chifres são os poderes civis, as nações tendo autoridade, tendo autonomia, como está sendo hoje. Rússia, Ucrânia, Brasil, Argentina, eles têm sua autonomia, eles podem fazer suas eleições, né? Eles têm suas leis internas, etc. Mas, logo, o mundo será liderado por uma falsa religião internacional. E quem é que vai propor isso ao mundo? O falso profeta ao presidente dos Estados Unidos. Eles dois que eles vão propor isso ao mundo. Daí você passará da fase da mulher sentada sobre as cabeças para a fase da mulher sentada sobre a besta. Veja bem a imagem. É assim que o mundo está encaminhando. Logo, logo você vai ver isso, tá? É nesse sentido que esse falso profeta engana aqueles que habitam na terra, dizendo, fazendo grandes milagres na presença da besta e dizendo àqueles que habitam na terra que devem fazer uma imagem da primeira besta, uma imagem, uma réplica do que estava acontecendo durante a Idade Média. É nesse sentido, meus queridos. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Então, você deve ver que antes da volta de Jesus, esse falso profeta que fazia os milagres, né? Na presença da besta, os dois, tanto o falso profeta como o homem 666, como diz Apocalipse capítulo 13, né? Porque é o número de um homem, e seu número é 666. No livro A Word to the Little Flock, uma palavra ao pequeno rebanho, no seu título original em inglês, A Word to the Little Flock, escrito por Ellen White, Thiago White e Joseph Bates, ou José Bates, os pioneiros, né? Eles dizem que esse número 666 refere-se aos Estados Unidos da América, não ao papado. Na página desse pequeno livro, na página 8 e 9. Na página 8 e 9. Então, o número 666 é o número do homem que estará na liderança, na cabeça da segunda besta, liderando a segunda besta, e ele terá o número místico 666. É ele, juntamente com o falso profeta, segundo a Bíblia, que serão lançados vivos no lago de fogo, não depois do milênio, mas antes do milênio. Vamos provar isso? Vamos provar que o homem 666, que estará na presidência, na cabeça, na liderança dos Estados Unidos, ele não estará só. Será acompanhado de um falso profeta. Apocalipse capítulo 19 prova isso. Vamos ver. A besta foi tomada, e com ele o falso profeta. Aqui, quando a pessoa vê a besta foi tomada, eles estão pensando que é o Vaticano. Não, não é o Vaticano. Vamos provar que não é o Vaticano ali. Não é o papado ali. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele. Olha só, a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Vamos voltar para o capítulo 13, no verso 14. Oh, isso é muito bom, hein? Vamos voltar para o capítulo 13. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer na presença da besta, dizendo àqueles que habitam na terra que fizessem uma imagem, para a besta. Uma imagem da besta. Então, claramente, meus queridos,
Então, quem que está fazendo esses milagres, essas maravilhas? É lógico, é o falso profeta. É o falso profeta. Voltando para o capítulo 19. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois, quem esses dois? Aquele que estará na cabeça da segunda besta, na liderança da segunda besta, e o falso profeta. Então, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Aquele que vai estar fazendo milagres diante da besta é o falso profeta. É o falso profeta, porque Apocalipse capítulo 19 deixou bem claro que ele é aquele que está fazendo esses milagres. Apocalipse 19, né? Mas voltando para o Apocalipse 13, no 14 diz assim: e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que fizessem uma imagem. Então, quem está fazendo esses milagres é o falso profeta. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Então é um líder religioso muito carismático, capaz de influenciar a nação norte-americana a ponto de fazer repudiar os seus princípios da liberdade religiosa. Mais ou menos o que estamos aqui, uma foto, é uma imagem ilustrativa, não quer dizer que esses dois são, mas uma imagem ilustrativa. Temos aqui a imagem do presidente dos Estados Unidos, a imagem dele, e ao lado você vê um grande líder religioso, um dos mais poderosos nos Estados Unidos, né? Não vou falar os nomes aqui, mas você está vendo a imagem dele. Ok? Mas esse líder religioso, né, o pastor Kenneth, né? Ele é muito carismático. Ele fala aquelas línguas, né? Aquelas línguas, aquelas coisas que eles dizem, né? Muito carismático e tem muitos seguidores. Então, é só uma imagem aqui, estou mostrando aqui. Né? Até porque os dois já estão muito avançados na idade, né? Não creio que seja eles, né? Mas pode ser também, ninguém sabe o futuro, né? Então aqui você vê que a besta estará junto com o falso profeta, né? O presidente dos Estados Unidos será poderosamente influenciado por um líder religioso carismático, dominado pelo dragão, que levará a nação americana, a impor a lei dominical. É isso que você vê nos versos de Apocalipse 13, 14 e Apocalipse 19, verso 20. Então, é o líder na nação, o homem 666, que estará liderando a segunda besta. Ele mesmo vai ser influenciado de forma muito poderosa e espiritual por alguém carismático, fazedor de milagres, operará grandes milagres para impressionar o líder e também as pessoas que estarão dizendo: temos que dar essa lei dominical, o domingo para a família, o domingo do clima e todas aquelas alegações que hoje eles estão dizendo.
nessas reuniões sobre o clima, etc, etc. Então, é isso que vai acontecer no futuro. Dizendo aqui, somente é uma imagem ilustrativa, tá? Não estou dizendo que são esses dois, tá bom? Só para você entender. Ok, já definimos o que é a imagem da besta, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, que é o protestantismo apóstata. Mas no Grande Conflito, página 443, vai mostrar como os Estados Unidos também vai chegar a fazer essa lei. Ela diz, quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Ela colocou entre aspas, né? Especialmente na punição da heresia, entre aspas. A fim de formarem, agora ela vai falar, né? A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Isso é muito poderoso aqui. Muito poderoso. Esse texto está no livro. Esse texto está no livro Grande Conflito, página 443. Então, para que os Estados Unidos chegue a fazer uma imagem da primeira besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil. Por exemplo, hoje Donald Trump tem um governo civil, republicano, democrático, foi eleito. Ele não tem o poder religioso na mão. Porém, no futuro, o falso profeta vai dominar o Estado, o governo, vai enganar o próprio homem 666, que estará na liderança do governo dos Estados Unidos, a tal ponto de fazer leis que favorecem a religião, ou seja, os dogmas deles durante esse período da marca da besta. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Grande Conflito, página 443, parágrafo 2. Continuando agora. O falso profeta não é o dragão. Alguns acham que o falso profeta pode ser Lúcifer, pode ser dragão, mas realmente não é. Na verdade, a Bíblia não diz isso. Vamos em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, número 1, e da boca da besta, número 2, e da boca do falso profeta, número 3. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Que você vê claramente 3 entidades ali. Saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, o falso profeta não é o dragão. E o falso profeta não é a besta e também não é o papado. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso Deus. Certo? Também vemos em outro texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, verso 10, que o diabo, que é o próprio dragão, né? Apocalipse 12, verso 9, diz que o dragão é o diabo, né? Você vê que o diabo aqui não é o falso profeta. Apocalipse 20, verso 10.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Claramente vemos aqui que o diabo é uma coisa, a besta, o falso profeta, é outra. Certo? O que quer dizer isso? Que a teoria que diz que o falso profeta é o Papa, é o dragão, não tem base na palavra de Deus. Porque o falso profeta também não é o Papa. Não é o Papa. Como provar isso? Vamos agora no Apocalipse capítulo 19, verso 20 a 21. E também 2 Tessalonicenses, verso 3 a 8. Vamos provar que o falso profeta não é o Papa. Não é. Não é o dragão, não é o Papa, não é o protestantismo apóstata. É alguém. Alguém. Vamos ver aqui. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem, né? A imagem da besta, né? Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E, verso 21 agora, Apocalipse 19, 21 agora. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então aqui você vê que antes de Jesus aparecer, né, que é aquele que está sentado sobre o cavalo, e com a espada que sai da sua boca na sua vinda, ele vai eliminar os ímpios vivos. Os ímpios vivos serão exterminados pelo resplendor da sua vinda, da sua glória. Pelo resplendor da sua glória na sua segunda vinda. Certo? Então você vê primeiro os dois, o falso profeta e a besta, em especial o presidente dos Estados Unidos, que estará promovendo a marca da besta, o homem 666. Ele e o falso profeta, os dois, diz o texto, os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Isso é pouco antes da volta de Jesus. E os remanescentes, ou seja, os outros ímpios, vão ser mortos pelo resplendor na sua segunda vinda. Ok? Isso que você vê em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que fez o papado no início da Idade Média. Sim, isso que fez o papado no início da Idade Média, irmãos. Se colocou na própria igreja de Deus, no templo de Deus, querendo ser adorado. Sim. E até hoje, você ouve a blasfêmia, Sua Santidade o Papa. É uma blasfêmia. Ninguém pode ser chamado Sua Santidade o Papa. Misericórdia. Isso é uma blasfêmia, lógico. Ele não é Deus, como pode ser chamado Sua Santidade o Papa? Ou o Santo Padre? Então, claramente, durante a Idade Média, o Papa fez isso. E até hoje temos os resquícios, né? Esses vestígios do passado, né? O povo sendo enganado, chamando o homem, confessando os seus pecados a seres humanos falhos. Quando devemos confessar os nossos pecados
para que possamos receber o perdão unicamente a Deus o Pai, através do Filho, Jesus Cristo, e no Espírito. Então o Papa se levanta e se colocou, né, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Verso 5. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente a um que agora resiste, até que do caminho seja retirado. Então, se será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então aqui você vê que o sistema papal que foi instituído pouco antes da Idade Média deve seguir o seu curso até quando? Até a segunda vinda. Até a segunda vinda, como diz aqui o texto. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. É isso que diz no Apocalipse 19, verso 21. E o remanescente foram mortos pela espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartaram com a sua carne. Então, pelo Espírito, né, como diz aqui, o Senhor vai consumi-los com o Espírito da sua boca, que é a própria espada, pela sua palavra, ele vai pronunciar um juízo sobre eles e serão exterminados na sua vinda, né? Na sua vinda. Agora, a serva do Senhor, no livro O Grande Conflito, página 443, que lemos também outro trecho no estudo, né? Anteriormente, ela deixa bem claro que o homem do pecado é a apostasia que preparou, né? O homem do pecado claramente é o Papa, né? Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. A besta. Qual besta é essa aqui? A primeira besta de Apocalipse 13, de 1 até o 10. Certo? O desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Ela está fazendo um paralelo. Da igual maneira, a apostasia na igreja levou para o surgimento do papado, o homem do pecado, como ela está dizendo aqui. Também a apostasia da Igreja de Deus e do protestantismo nesses últimos dias preparará também o caminho para o decreto dominical. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Por isso não é de admirar que nesses concílios, inclusive no livro Let Mutual Love Continue, no livro que foi publicado em 2021, a união das igrejas ali, todas unidas, dizendo vamos ferir a ferida no corpo, vamos curar a ferida que está no corpo de Cristo, vamos nos unir, e você vê a lista das igrejas que estavam ali. A Batista, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, e, infelizmente, na lista estava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não falo isso com prazer, mas eu não posso ocultar o fato de que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia estavam ali. Na verdade, eles assinaram ali. Foram representados nesse livro, Let Mutual Love Continue,
e dizendo que vamos curar, vamos nos unir para pregar o evangelho, etc, etc, etc. Então ele não vai estar dizendo que assim foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, que é a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia, ou seja, já veio. A profecia de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, já se cumpriu. O verso 3 se cumpriu. Que ia se revelar o iníquo, o homem do pecado. Já se cumpriu. E está se cumprindo. Porque o sistema papal está aqui. Existe ainda. E deverá existir até a segunda vinda de Jesus, quando o sistema será desfeito. Quando o homem do pecado será desfeito, destruído, na segunda vinda de Jesus. Está aqui, existe no mundo até hoje. Certo? Então, disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Agora vamos finalizar analisando essa imagem aqui. Veja aqui. A besta e o falso profeta, a besta foi tomada e com ele o falso profeta. Então os dois foram tomados, certo? E foram lançados vivos no lago de fogo. Ok? Antes do milênio. Isso está no Apocalipse 19, verso 20. No verso 21, Apocalipse 19, verso 21, aí você vê a vinda de Jesus. Ele aparece, os remanescentes dos ímpios são aniquilados pelo resplendor da sua vinda, como acabamos de ler, ok? E logo no capítulo 20, você vê o milênio. Apocalipse 20 é o milênio. Tá bom? O milênio, o dragão foi tomado, foi preso ali, foi lançado no abismo até passar os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ressuscitam os ímpios, e depois de um período de tempo, eles são lançados, todos os ímpios, inclusive Satanás, são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e a Bíblia diz que o falso profeta, o dragão, estava ali. O diabo e os que o enganavam foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, que é a segunda morte ali, o lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14, que é a segunda morte. A morte onde não há ressurreição. Mostrando que depois do milênio, o falso profeta e o homem 606 que estará na cabeça da segunda besta, eles não ressuscitarão. Eles são aniquilados, destruídos, pouquinho antes da vinda de Jesus, sendo lançados vivos no lago de fogo. Certo? Eles não ressuscitam. Eles são os tipos, ou o tipo daqueles que serão lançados no lago de fogo depois do milênio. Eles representam o tipo de todos que serão lançados no lago de fogo depois do milênio. Igual, vou dar um exemplo. Elias, que subiu para o céu sem ver a morte, representam um grupo de pessoas que, igual que Elias, fizeram reformas, pregaram reformas em Israel, condenaram, igual Elias, condenam o pecado de apostasia no Israel de Deus hoje, na sua amada igreja. Elias é o símbolo deles. Elias. Enoque também, que subiu para o céu sem ver a morte e que aguardava a segunda vinda de Jesus e até profetizou sobre a vinda de Jesus. Esse Enoque, que não era israelita,
simboliza um grupo de pessoas que não são necessariamente israelitas, mas que aguardam a volta de Jesus e estarão vivos na sua vinda. Eles serão trasladados sem ver a morte. E eles também participarão na proclamação da vinda de Jesus na reta final. Mas eles não são israelitas. São simbolizados por Enoque, alguém que viveu muito antes do surgimento da nação israelita. Enoque simboliza esse grupo, que é a grande multidão de todas as nações, povos e línguas. Ok? E Enoque é o número 7. Perfeito, é o último, número 7. De Adão até ele é o número 7, na linhagem de Gênesis capítulo 5. Se você vai contar na linhagem dos salvos, Gênesis 5, você vai ver Adão, Sete, Enos, Cainã, aí você vai ver Enoque, que é o número 7, contando de Adão até ele, Gênesis 5. Então, Enoque é símbolo, é tipo daquele último grupo de santos que não passarão pela morte, que não são necessariamente israelitas. É a grande multidão de todos os santos que vão abraçar a mensagem de Deus, aguardando a segunda vinda de Jesus. Elias, que era um israelita, repreendeu Acabe, Jezabel, fez uma reforma em Israel, repreendeu Israel, subiu para o céu sem ver a morte, é símbolo dos que não passarão pela morte e que esse grupo deve simbolizar o grupo identificado com Israel, o Israel antitípico, os 144.000 servos de Deus selados no Israel antitípico. E qual é esse Israel hoje? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo as mesmas características do antigo Israel, como, por exemplo, o santuário, a doutrina do santuário, o decálogo, 10 mandamentos, a guarda do sábado, a guarda do regime de saúde, como acontecia no antigo Israel. Eles não comiam qualquer coisa, não se contaminavam com qualquer coisa. Eram criteriosos no que eles colocavam na boca, como você vê em Levítico 11. E como você vê que a Igreja Adventista tem essa doutrina, essa reforma. E a reforma de saúde avançada, né? Deixar os animais mortos, etc. Então você vê que tem a reforma de saúde nesse Israel moderno, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Elias é um símbolo apropriado desse grupo de santos, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. 12.000 de Judá, 12.000 de Ruben, 12.000 de Gade, enfim, de Issacar, Benjamim, José, etc. 12.000 de cada uma dessas tribos mencionadas em Apocalipse, capítulo 7, verso 5 a 8. Então, Elias, sendo um israelita, não passou pela morte, fez uma obra de reforma em Israel, condenou a apostasia de Israel, levantou a voz contra os pecados em Israel. Então, Elias é um símbolo apropriado dos que, nos últimos dias, estão fazendo uma obra de reforma, uma obra de advertência no próprio Israel de Deus. Hoje, 144.000. Lógico, depois do selamento deles, eles vão dar o alto clamor e uma grande multidão de santos de todas as denominações vão abraçar a mensagem de Deus, como você pode ver em Apocalipse capítulo 7, verso 9. São dois grupos. As pessoas querem torcer as escrituras dizendo, não, irmão, aqui não tem dois grupos. Qualquer pessoa que sabe ler o português pode ver que Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, descreve o grupo dos selados 144.000 antes do sopro dos quatro ventos, que é a grande tribulação ali. É a tribulação terrível, o sopro dos ventos. Eles são selados antes. Soprando esses ventos,
haverá uma grande tribulação, que é o decreto. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Página 152. Ok? Depois desse grupo, o profeta viu uma grande multidão, não de Israel em si, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas. E que eles são resgatados, eles passaram pela grande tribulação. Ou seja, são resgatados, alcançados por aqueles que se prepararam antes de entrar nesse período da grande tribulação. São dois grupos. Um grupo selado antes do sopro, 144 mil adventistas fiéis, aqueles que estão suspirando, gemendo dentro da igreja, e outro grupo, a grande multidão. Elias é israelita, então Elias simboliza eles, é o tipo deles. Enoque também, que subiu sem ver a morte, então Enoque é símbolo dos que não vão passar pela morte na reta final. Também temos a ressurreição de Moisés e a ressurreição de Jesus e os que ressuscitaram com Jesus no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Esses grupos simbolizam os que vão ressuscitar na vinda de Jesus. É o tipo. Ok? Temos também a ressurreição especial de Daniel capítulo 12. Nessa ressurreição tem dois grupos. Um grupo que ressuscita para a glória e honra eterna, né? Que os que fazem parte da terceira mensagem angélica, o Grande Conflito, página 637. Ok? E pela primeira vez na história, ressuscita um grupo de ímpios. Nessa ressurreição de Daniel 12, verso 2. Ressuscitam para ver a volta de Jesus, para presenciar a volta de Jesus e o triunfo da verdade sobre a mentira, a derrota final de Satanás. Eles ressuscitam para ver o glorioso triunfo da mensagem de Deus na reta final. A igreja do Senhor triunfando sobre a mentira, sobre o erro, sobre o engano. Inclusive aqueles que mataram Jesus e os piores inimigos da verdade, da lei de Deus, do seu povo, esses ressuscitam nessa ressurreição. Então, pela primeira vez o mundo verá a ressurreição desses ímpios. Nunca ímpio algum tinha ressuscitado. Ok? Esses ímpios que ressuscitam na ressurreição especial de Daniel 12, ressuscitam e serão mortos na segunda vinda de Jesus. Eles são o tipo daqueles que vão ressuscitar depois do milênio, na terceira vinda de Cristo, os quais serão aniquilados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, onde não há mais ressurreição. Então aqui você vê tipo para todos os eventos até a destruição dos ímpios depois do milênio. Elias, tipo dos 144 mil. Elias é israelita, os 144 mil são israelitas. Apocalipse capítulo 7, verso 4 a 8. Enoque não era israelita, é o único homem antes do dilúvio que subiu para o céu. Único homem, ele não era israelita. Simboliza aqueles que não são necessariamente israelitas, que não vão passar pela morte. E sendo ele o número 7, ele simboliza o último grupo de santos que serão selados, que vão completar o número do grupo, completar, aperfeiçoar o número dos grupos dos santos. O sétimo, ok? O sétimo. E ele, Enoque, não era israelita. E a grande multidão não são de Israel, mas de todas as nações, povos e línguas. Eles também serão selados. Irmão, onde está escrito que eles vão ser selados? Eles não vão passar pela morte. Temos dois textos. O primeiro texto está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 532.
página 532. E no livro também, Profetas e Reis, página 94. Aí você vê as ressurreições, Moisés, Jesus, e a ressurreição especial que aconteceu quando Jesus morreu, que simboliza aqueles que vão ressuscitar naquele grande dia da ressurreição na sua volta. E aí temos a ressurreição especial de Daniel, onde você vê um grupo de ímpios também, um grupo de santos que são ressuscitados para a vida eterna e um grupo de ímpios pela primeira vez ressuscitam para a vergonha e destruição eterna. Eles ressuscitam como símbolo, como tipo dos que vão ressuscitar depois do milênio, que vão ressuscitar e para ser aniquilados, né? Destruídos. Agora, até hoje não existe nenhum tipo dos que vão ser lançados na segunda morte, no lago de fogo. Por isso, a besta e o falso profeta, os dois serão lançados vivos no lago de fogo antes do milênio, tipificando assim os que vão ser lançados no lago de fogo depois do milênio. Por isso, a mensagem de selamento sempre diz: onde todos os eventos da Bíblia têm tipo, todos os eventos têm seu tipo. E se não há tipo, não pode haver antítipo. E se não há nem tipo nem antítipo, é porque não há verdade. Não existe verdade. Porque as verdades bíblicas são ensinadas também em símbolos, em bestas, etc., etc., mas de forma bem clara nos tipos e antítipos. Tipos e antítipos. Então, o falso profeta a besta e o falso profeta são o tipo daqueles que serão lançados no lago de fogo depois do milênio. O falso profeta não é o protestantismo apóstata. O protestantismo apóstata é a imagem da besta. E o falso profeta que vai influenciar o homem 666, o presidente dos Estados Unidos, ele que vai influenciar as igrejas, o Estado, para fazer uma imagem da besta. Então ele não é o protestantismo apóstata. Ele não é o papado também, porque o papado é aniquilado na volta de Jesus, na sua volta. Mas o falso profeta é aniquilado pouco antes da volta de Jesus. Então são duas coisas diferentes. Tanto assim, quando o diabo for lançado no lago de fogo, aí a Bíblia diz onde estão a besta e o falso profeta, provando que eles não ressuscitarão depois do milênio. Esse foi o tema de hoje, esclarecendo esses mistérios profundos da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente, que possamos falar somente a verdade e nada mais do que a verdade. E como ele não diz, esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu, para estarmos entre os 144 mil. Isso está no livro, na revista adventista Review and Herald, 9 de março de 1905. E a Bíblia diz que na boca deles, na boca dos 144 mil, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Se você quer fazer parte dos 144 mil, como diz a Bíblia, e o espírito de profecia, esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil, então você deve ter uma mensagem pura, não uma mistura de achismo, de heresias e verdade. Não. A pura verdade. A verdade, nada mais do que a verdade. Que Deus nos abençoe ricamente e que nos conceda uma feliz semana na sua presença. Vamos fazer uma oração final para encerrarmos o estudo. Depois, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem, pela tua palavra. Pedimos uma bênção especial sobre cada um de nós, sobre cada família aqui reunida, e que possamos sentir a paz do Espírito Santo em nossa vida. E que essa nova semana que se abre agora perante nós possa ser uma bênção para nós. Seja conosco, purifica nossa alma, Senhor, nosso ser de toda a contaminação do pecado. Lava-nos no sangue de Jesus, que possamos ser irrepreensíveis diante de Ti e assim poderemos refletir a Tua imagem.
Ó Senhor, sabemos que para os homens isso é impossível, mas para ti não existem impossíveis. Queremos refletir a tua imagem, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, como diz a tua serva, nos esforçarmos para estar entre os 144 mil soldados que são selados antes da formação da imagem da besta. São eles que vão dizer um contundente não a esse sistema apóstata dominado pela besta e pelo falso profeta e o protestantismo apóstata. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Perdoa todos os nossos pecados. Lava-nos no sangue de Jesus. São os favores que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.